Eu perguntei para ti se tu gostaria de saber mais sobre fatores que existem que fazem com que a gente seja emburrecido, idiotizado e escravizado mentalmente. Tu me respondeu que sim. Existem estratégias de emburrecimento da população, estratégias de enfraquecimento mental da população. Uns vão dizer que essas estratégias existem por um motivo de que é uma fábrica de eleitores de maneira burra. Outros vão dizer que isso existe porque é uma forma de que as pessoas fiquem sob controle. A minha teoria é que isso existe por um motivo. Pessoas vazias, como um todo, elas consomem mais. Então, isso para mim nada mais é do que uma forma de construir mais mercado. As grandes corporações fazem isso, financiam projetos que deixam as pessoas mais burras para construir mais mercado consumidor. Eu vejo dessa forma. Me chamo Matheus Copini, estou gravando um vídeo hoje, mais ou menos meia-noite agora, de frente para a praia do Pântano do Sul, em Florianópolis. De despedida, né? Estamos encerrando essa temporada de verão aqui e me despedindo de Florianópolis. Deixa o Ecopinito aqui. Nesse vídeo simples, nessa conversa simples na praia, reflexiva, estava caminhando aqui, resolvi parar para gravar e te falar sobre estratégias que tanto os líderes, quanto os governos, quanto o próprio governo, o Brasil, usa para deixar as pessoas mais fracas e mais burras. Mas antes de eu falar quais são as estratégias, eu preciso te lembrar, te dar um contexto disso tudo. E o contexto é que as pessoas não, né? Essas coisas que a gente se refere, talvez as big techs, as grandes corporações, os donos do mundo, os grandes líderes, criam estratégias para que o ser humano se enfraqueça. A minha teoria é simples. Primeiro, eles fazem com que tu desacredite no ser humano, desacredite no seu país, desacredite no amor, desacredite na tua fé em Deus e, por último, desacredite em si mesmo. Então, pouco a pouco, eles vão eliminando as instâncias mais importantes da tua vida, ou pelo menos as que deveriam ser as mais importantes, como a família, o relacionamento, Deus e você mesmo. Quando tu chega nesse patamar de não acreditar em nada, tu fica uma pessoa vazia e tu fica, moldável como eles querem que tu seja, e 2, que é a minha teoria, é que quanto mais vazia uma pessoa é, mais consumista ela é, mais ela quer consumir para se preencher. Então, para as grandes corporações que são tão grandes a ponto de elas ter que fabricar mais mercado para elas vender, deixar você bem vazio é uma forma de fabricar mais mercado. Vamos lá, nesse vídeo, eu já falei um pouco sobre esse assunto de maneira mais aprofundada, mas nesse vídeo aqui eu quero me deter a falar especificamente do Brasil, onde estratégias, ou não vamos chamar de estratégias que o governo usa, mas fatores que existem, que foram implantados estrategicamente para que as pessoas fiquem cada vez mais enfraquecidas, cada vez mais, sem reação, sem força para fazer alguma coisa. E tudo isso tem a ver com o que é feito hoje, né? Então eu anotei, tá? Para ser mais rápido aqui, e vou te falar de maneira bem rápida. Bom, primeiro ponto, pode parecer que seja uma coisa assim, puxando o vídeo pro lado da política, mas o primeiro ponto que é usado, que para mim, assim, usado como estratégia, como algo intencional e não uma consequência de uma má administração do Brasil, é a baixa escolaridade, tá? Manter uma baixa escolaridade no Brasil, em alguns pontos específicos, é uma questão intencional para deixar o brasileiro médio sem muita noção de mundo. E não só baixa escolaridade, mas baixos níveis de especialização. Tu pode até ter muitos investimentos ou pseudo-investimentos, verbas sendo destinadas às escolas, mas a escolaridade ela continua baixa, continua de baixo nível. E, enfim, e me faz pensar que isso seja intencional, para deixar as pessoas literalmente burras. Deixa eu diminuir o brilho daqui. Segundo, uma tentativa de acabar com a meritocracia. A meritocracia existe, mas não é para todo mundo.
não é em todas as situações que ela existe. Por exemplo, uma favela, não dá para chegar e dizer que ali tem meritocracia. São raríssimas as exceções. Mas em outros pontos pode ser que a gente ache meritocracia. Em alguns pontos muito específicos, de pessoas muito fora da curva, em lugares privilegiados, famílias privilegiadas, nós temos meritocracia existindo. Porém, existe uma tentativa do governo, no meu entendimento, né, que quando eu sempre digo que o Brasil é um país que joga contra ti, contra os empresários, contra os criadores, contra os fazedores, é uma tentativa de acabar com a meritocracia, de forma com que quem te diz assim, cara, isso aqui só existe porque você está, como quem diz assim, você está prosperando porque eu tô deixando. Só tá existindo aqui porque eu tô deixando. O que leva a um terceiro fator, um bloqueio da ascensão social. Existe um grande bloqueio da ascensão social. O Brasil jogando contra ti, ele meio que não é uma coisa que é totalmente contra, não é uma coisa que funciona da seguinte maneira: a partir de agora você não vai fazer mais nada, a partir de agora você vai simplesmente agir como um escravo. Não, ele dá um pouquinho, como se fosse dar comida para alguém que está preso numa prisão, no sótão da casa, e aquela pessoa que está presa desenvolve uma paixão pelo sequestrador, que é a síndrome de Estocolmo. É mais ou menos isso, ou seja, se dá um pouquinho para a pessoa se sentir estimulada, para ela conseguir sobreviver no nível em que ela está, mas ela fica totalmente impedida de subir de nível, de subir de classe social. Ou seja, o pobre, ele é mantido como pobre, ele é medicado como pobre, ele é alimentado como pobre, mas no momento que o pobre quer ser o classe média, ele não consegue. Ele é burlado. E o mesmo acontece com o classe média que quer ter uma ascensão para a riqueza, ele também não consegue, é impossível. Estamos no quarto ponto, e esse não tem muito o que florear. São as apostas. Apostas, cassinos online. Isso, quando a gente vê que isso é regularizado, que isso aí está sendo distribuído de maneira livre, a gente entende que isso aí tem uma estratégia por trás, que hoje, afirmo com toda certeza, hoje isso é o maior fator de emburrecimento da população. Não é mais os vídeos eróticos adultos, não é o vício em tela, são as apostas. O Brasil, tá? Então isso é mantido como uma forma de distribuir a ração de endorfina para as pessoas derretem o seu dinheiro ali, e hoje esse dinheiro das casas de apostas é declarado, vai um pouco para o governo, então fica complicado. Esse é um fator que nós temos que entender, não como um entretenimento para nós, mas como algo implantado para que a gente permaneça burro. Número 5, cultura de baixo nível, uma edificação de tudo aquilo que é baixo nível, aquilo que é culturalmente entendido como baixo nível. Vou ser bem breve, bem rápido, porque são muitos itens que eu quero passar. Uma música de baixo nível, um funk, um sertanejo, com letras que são esquisitas, que colocam uma energia de você faz parte de uma manada e apenas isso, você não consegue se destacar em nada. Você está aqui ouvindo isso aqui só porque todo mundo está ouvindo. Isso aqui é muito ouvido porque é muito ouvido. Tá entendendo a lógica? Filmes, produções brasileiras, novelas, programas de TV, influenciadores de classe média baixa, aliás, que influenciam, são muito ricos, mas que influenciam a classe média baixa, mostrando suas vidinhas ali, tudo usado para criar uma mídia, para implantar valores deturpados, para que a gente fique mais torto. É uma estimulação dessa cultura inútil como um todo. Número 6. A clássica estratégia de dividir para conquistar. Outra estratégia muito usada. Dividir os pobres dos ricos, e não só dividir, né? Mas estimular que o rico odeie o pobre odeie o rico, a cor A odeia a cor B, a classe A odeia a classe B, o hétero odeie o que não é hétero, e vice-versa, e assim vai indo. Quando eu crio essa discórdia, eu coloco o Brasil dividido entre minorias e supostamente maiorias. Uma odeia a outra, metade do Brasil odeia a outra metade, e nenhum ajuda o outro. E é isso que eles querem que seja, né? Número 7, né? A luxúria. Nós temos a luxúria como um grande fator de idiotização. Luxúria, tudo aquilo que é sensual, tudo aquilo que é amostrado, né? Tudo aquilo, toda aquela curva feminina que é mostrada em rede social como se fosse uma coisa inocente, mas não é. De todas as idades.
Então, o Brasil sendo um país associado à luxúria, as mulheres brasileiras sendo associadas à bunda, mulher fácil, mulher redondinha, não é uma coisa boa. Só que, cara, tem uma coisa que pega mais o homem do que a luxúria? Não tem, né? Só se for um vício, como eu dei o exemplo do vício em apostas. A luxúria é a maneira mais fácil de tu deixar uma pessoa dopada mentalmente, por assim dizer, e isso é estimulado nas grandes mídias que tem um dedo de quem controla o Brasil. Isso é colocado lá estrategicamente. Número 8, tudo é propositalmente mal feito. Quando nós temos tudo aí, toda análise que a gente pode fazer de qualquer serviço público, como por exemplo, uma fila para tu ser atendido no médico, para tu, sei lá, ir em qualquer coisa que seja do governo, qualquer coisa que não é privada, aquilo funciona mal, mesmo não precisando funcionar mal. O atendimento é mal feito, porque o funcionário ali é mal pago, o lugar é sujo, o lugar é desorganizado, o lugar tem um contexto geral de caos. E poderia ser diferente com nem botando mais investimento, mas operando de uma maneira diferente, lidando, gerindo de uma maneira diferente. Todos esses serviços, eles é destinado verba para tudo isso, na maioria dos lugares do Brasil, mas de forma que aquilo funcione não num nível ótimo. Eu acho que com o mesmo orçamento poderia funcionar num nível ótimo, mas não funciona. Porque é de fato da cultura do brasileiro aquilo funcionar de um nível, de um jeito meia boca, mas também, né, para que tu saia insatisfeito com aquilo, para que tu não consiga necessariamente resolver os teus problemas, para que tu permaneça com problemas. Se estiver doente, de certa forma, tem que ficar doente por mais tempo, para que tu fique cada vez mais fraco. Essa é a ideia. Número 9, a mídia criando, fabricando o jeitinho brasileiro. Desde os anos 90, sei lá, anos 80, fabricando essa ideia de jeitinho brasileiro, de que o brasileiro é um ser malandro, de que o brasileiro tira vantagem, e vai se edificando isso, se colocando isso numa mídia, colocando holofotes e tratando isso como se fosse uma virtude do brasileiro, o jeitinho brasileiro. O brasileiro é um negócio bem brasileiro mesmo. Estamos falando do jeitinho brasileiro, que é composto de coisas boas e coisas ruins. O tirar vantagem, o ser aconchegante, ser caloroso, mas ao mesmo tempo não confiar em ninguém, né? Então é resumido por tirar vantagem das outras pessoas. Abomina o jeitinho brasileiro. Mesmo que tu ache isso bom, foi implantado na tua cabeça quando tu era criança e tua mãe estava assistindo as novelas que passavam na Globo, e aquilo estava sempre endeusando o jeitinho brasileiro. Sempre tinha um malandro que comia todo mundo. Ele era o portador do jeitinho brasileiro. Tudo baseado em caos e malandragem. Acredito que a palavra que resume muito bem isso é a palavra malandragem. Número 9 ou 10, não sei, já perdi as contas. Financiamento da criminalidade. Eu não vou me aprofundar nesses assuntos, tá? Mas é de se citar aqui que existe uma espécie de financiamento da criminalidade como um todo para que exista o problema, para que a pessoa viva em constante medo, ela nunca se sinta segura. Então tem a polícia, tem o criminoso, um poderia resolver o outro. Se tivesse um orçamento melhor, uma organização melhor, uma operação melhor, não interna, mas do que vem de cima. Mas não. Estimula-se a criminalidade. Como? Cara, deixando o negócio solto, deixando, não sendo abrupto, se é que tu me entende, né? Na hora de combater, não resolvendo as coisas de fato, o cara vai pra cadeia e depois logo é solto. E, enfim, existe um financiamento da criminalidade. E isso é usado como estratégia para manter a gente mais burro e mais fraco. Com medo, né? Porque medo é uma coisa que nos deixa bem enfraquecidos mentalmente. O último item é a existência no Brasil de uma cultura de política dos parasitas, ou seja, a pessoa que se define, se propõe a seguir um cargo político, geralmente tem uma noção de parasita, de utilizar daquele dinheiro para parasitar, sugar o que dá para si ou buscar poder, buscar influência na sua cidade. Isso é um nível de vereador, até um nível de senador, presidente e todas as outras coisas. Eu já propus isso no outro vídeo e para algumas pessoas soa como uma ideia maluca, te falando que para ser político, para poder ser político, você deveria ter uma preparação.
Você deveria ter uma noção de filosofia, uma noção de finanças, uma noção de gestão de processos, gestão de pessoas. Você deveria entender como que as empresas funcionam, como que as cidades crescem, como que os estados têm uma diferença cultural. Então deveria se ter uma noção sociológica das pessoas, uma noção de psicologia para entender como que as pessoas funcionam. Deveria existir uma espécie de treinamento para que as pessoas pudessem ser qualificadas e aprovadas para poderem, depois disso, serem políticos. Mas não é assim. Não é assim mesmo. Bom, isso foi uma ideia que eu propus num outro vídeo aí, né, e dividiu opiniões, né. Eu acredito que, na minha visão, isso mudaria os problemas de muitas nações, né, não só no Brasil. Mas enfim, eu entendo tudo isso, todos esses fatores, como estratégias que os grandes líderes, que não são nada bobos, e muitas vezes a gente acha que são bobos, que poderiam estar fazendo algo melhor e não estão fazendo da forma que estão fazendo porque são burros. E na verdade não é isso, na verdade é porque fazendo dessa forma mantém a população num certo desconforto intencional, fraqueza intencional, medo intencional, e assim eles têm uma noção de que podem controlar as pessoas, ou pelo menos tentar, né? Mas estar mais desperto da Matrix é poder entender que isso existe e é usado de forma estratégica, intencional, e não porque simplesmente poderia ter feito melhor, mas não foi feito. É porque, cara, foi usado de maneira estratégica. Enfim, não quero me aprofundar muito nesse tema, porque ele talvez tire um pouco do foco do canal, né? Mas eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Mas enfim, o que tu acha sobre isso? Tu acha que eu tô viajando? Tu acha que eu tô delirando muito? Pensando demais, andando pela praia? Ou que isso de fato faz sentido? Lembrando que vídeos como esse são pensamentos, são reflexões, não verdades absolutas, não ensaios filosóficos, não aulas, mas apenas reflexões. Encerro esse vídeo por aqui e antes de encerrar o vídeo, quero que tu se inscreva na minha newsletter, um local onde eu escrevo semanalmente artigos sobre o mercado digital e como fazer dinheiro com ele. Artigos que são práticos e analíticos, que tu pode ler e colocar em prática no dia seguinte. Bom, me despeço aqui da nossa temporada de Florianópolis. Os próximos episódios serão novamente da minha cidade natal. Um abraço.